Olá, terceiro ano! Tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos à nossa aula de português. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Hoje a gente vai falar sobre histórias em quadrinhos. Não é o máximo? Eu adoro histórias em quadrinhos, eu acho que são as mais divertidas. Então eu convido vocês para abrir a apostila agora na página 18 e a gente vê. Olha só que imagem legal. Isso é uma gibiteca. É uma biblioteca só de gibis. Olha que máximo! Uma gibiteca. Você tem uma gibiteca na sua casa? Seria bem interessante uma gibiteca, não é verdade? Hoje a gente vai ver histórias que são contadas em tiras, diferente das histórias que a gente vê em quadros, né, de uma folha inteira. Então ali diz o seguinte: você já foi a uma gibiteca? Existe alguma na sua cidade? Será que você já foi? Aqui nós não temos nenhuma. Nós temos nas bibliotecas uma parte especial para os gibis, mas não é uma gibiteca. Conhece pessoas que costumam frequentar gibitecas? Que tipo de serviços uma gibiteca oferece? Que tipos de livros a gente encontraria numa gibiteca? Você gosta de ler gibis? Por quê? Por que você gosta de ler esse tipo de história? Eles são bem legais, né? Eu adoro. Que tipo de histórias os gibis oferecem ao leitor? Como é que são essas histórias? Como é que são... para que público são essas histórias? Você sabe a diferença entre uma história em quadrinho e uma tira? Já diz o nome. Uma tira. Olha só que legal. E que personagens de gibi você conhece? Ah, tenho certeza que você lembrou de uma turminha aí, ó, da pesada, uma turma supimpa. De que personagem você mais gosta e por quê? Ah, acho que já sei vários que vão aparecer aqui. Então, na número 2 diz o seguinte: em histórias em quadrinhos e tiras, a fala dos personagens aparece em balões. Porque eles não falam, não sai o som da voz deles. Seria legal, hein? A gente pegar o gibi, abrir o gibi e o som sair. Não seria o máximo? Então, mas como isso não acontece, a gente pode observar a fala deles através dos balões. Só que os balões têm formatos diferentes. Então aqui, ó, observe o formato dos balões a seguir e diga o que você sabe sobre eles. Olha só, que tipo de balões são esses aqui, ó? Qual deles seria o balão da fala, do sussurro, um balão de pensamento, um balão de gritaria? Qual deles seria? Aqui nós temos uma tira. Olha só que legal. Leia silenciosamente as histórias. Nós temos a primeira tira. Observem que tira é uma tira mesmo, tá? No máximo 4 quadros e que ali já conta uma história. Então, essa aqui já é uma história, já é uma tira. Então, ali fala assim, ó. Ei, Cava, você sabia que os caibás chamam Jaci de lua? E a M-boi de cobra? E aquilo, papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Olha só o que aconteceu aqui. Será que o nome disso é progresso mesmo? Será que desmatando a natureza nós estamos progredindo? Estamos sendo melhores? É importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos a segunda tira. Olha só, o Cebolinha ali ficou assustado. Meu Deus, que isso? Oh, mas é o que procurávamos? O símbolo da nossa campanha. Sua cabeça é perfeita. E qual é a campanha? Ele perguntou. Desmatamento das florestas. Então aqui, ó, a cabeça dele é perfeita, não tem quase nada, né? Assim, aqui também está falando sobre desmatamento, né? A gente percebe que o Cebolinha tem bem pouquinhos cabelos, e os cabelos dele seriam, né, as árvores que estão sendo desmatadas. E a número 3, oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Esperança, porque a mesma coisa que aconteceu aqui, olha só, também aconteceu aqui. E que faz parte também da nossa segunda tira. Então, ali sobre as tiras, assinale um X nas respostas corretas. Para que elas foram produzidas? Para entreter e divertir os leitores ou para ensinar os leitores a plantar árvores? A quem se destinam?
Ao público infanto-juvenil ou ao público adulto? Sobre as histórias apresentadas nas tiras, responda as questões a seguir. Qual é o tema tratado nas tiras? Sobre o que todas essas tiras estão falando? Os personagens são os mesmos nas 3 tiras? Sim ou não? Você conhece algum desses personagens? Qual ou quais? Coloque os nomes aqui. Todas as tiras têm a mesma quantidade de quadrinhos? Em quais tiras é possível afirmar que a história acontece no campo? Qual das 3 a gente tem certeza que ela acontece no campo? Que elementos comprovam isso? Como é que você pode afirmar que sim, realmente ela aparece no campo? Que sentimentos as histórias presentes nas tiras despertaram em você? Então aqui você vai escrever. Que tipo de sentimento despertou em você essas tirinhas? Então aqui nós temos a número 5 que fala o seguinte. A mesma tirinha lá da primeira, né? Que é a tirinha do progresso. E depois diz assim, nessa tira há 2 personagens. Complete as frases escolhendo uma das palavras entre parênteses. Então aqui vocês têm 3 palavras aqui na letra A. Só uma delas vai dar certo aqui, tá bom? Então, ó, letra A. Pelo tipo do corte do cabelo, pela vestimenta e pelo vocabulário utilizado, é possível afirmar que os personagens são indígenas, chineses ou japoneses? Você vai colocar aqui. Letra B. O nome do personagem maior é... Como é que é? É Cava ou é Papa Capim? E do personagem menor é Cava ou Papa Capim? Número 7. Leia o primeiro quadrinho e responda as questões. Letra A. Para que Papa Capim estava apontando? Para onde que ele estava apontando? Quem chama Jaci de lua e M-Boi de cobra? Quem são essas pessoas que chamam esses elementos da natureza dessa forma? Quem são os caraíbas? E aqui você vai ligar. Relacione os nomes que os indígenas e os caraíbas dão aos mesmos elementos. Jaci, M-Boi, cobra e lua. Quem é Jaci? É a cobra ou a lua? E o M-Boi? A número 8 diz o seguinte. Agora releia o segundo e o terceiro quadrinhos e faça o que se pede. Então aqui vocês vão reler. Copie as perguntas que Cava fez ao Papa Capim. Utilize o travessão para indicar o início da fala. Não esqueça do travessão, tá? E copie o que o Papa Capim respondeu. Bem fácil, é só copiar. Em sua opinião, as árvores cortadas são um sinal de progresso? Converse com os colegas e depois registre a sua resposta. Isso aqui é progresso? Por que as pessoas estão fazendo isso? Tá? Depois vocês vão recortar do material de apoio o balão da fala e responda a esta questão. O que você diria se encontrasse um cenário semelhante ao terceiro quadrinho? Depois mostre aos colegas e junte e organize um mural com balões. Não dá para organizar, mas dá para tirar uma foto bem legal e colocar aqui para a prof, tá? Releia o diálogo entre os personagens, que está aqui embaixo, e pinte os sinais de pontuação conforme a legenda. De amarelo, você vai pintar o sinal que indica uma pergunta. E de azul, o sinal que expressa uma admiração, né? Um espanto, uma surpresa, tá bom? E depois que vocês finalizarem, né, essas atividades, vocês vão tirar uma foto e vão colocar lá no Mask para prof. Aqui no Mask, né? Para prof olhar, para prof dar o ok da prof para vocês. Tá certo, meus amores? Um grande beijo e até a próxima aula.